Quando o discurso não atravessa, nada muda. A gente vive num tempo em que quase todo mundo entende o problema, entende a análise, concorda com o discurso, e mesmo assim continua fazendo exatamente a mesma coisa. Quando isso acontece em larga escala, o problema não é falta de informação, é falta de transformação. Falta de transformação. Aí a pessoa viaja, volta, vai para a igreja, volta para cá, vai para a universidade, paga cursinho, não muda nada, não se transforma. E aí a gente começa a perceber um padrão que se repete em praticamente todos os ambientes. Não importa se é um espaço de formação, de liderança, de estudo, de trabalho, desenvolvimento pessoal. As pessoas escutam, concordam, dizem que entenderam, às vezes até explicam melhor de quem está falando. Mas quando a vida real chama, ou ela sai daquela bolha, daquele ambiente, elas continuam repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas decisões, os mesmos erros. Você vê isso em equipes que passam por treinamentos, 15, 20 dias, volta a operar do mesmo jeito. Lideranças que participam de capacitações de São Paulo, no Rio, Brasília. A gente chama a gente de fora, mas mantém os mesmos vícios. As pessoas que fazem cursos, leem livros, consomem conteúdo absurdo, nada muda. O discurso, ele circula, o entendimento ele cresce, a linguagem melhora, mas a estrutura interna da pessoa permanece totalmente intacta. Aí fica muito claro que algo não está funcionando. Porque entender não é o mesmo que mudar. Concordar não é o mesmo que agir. E discurso por si só não transforma ninguém. Não transforma. E aí a gente vem com algumas perguntas. O que impede o discurso de atravessar a estrutura de uma pessoa e gerar uma mudança real? O que impede? Põe aí pra gente no comentário o que impede. E a gente começa a analisar alguns erros que a gente percebe dentro de algumas estruturas de formação, de liderança, de cursos, capacitações. O primeiro erro, na nossa época, é acreditar que consciência gera mudança automática. A gente superestimou o poder da informação. Passamos a acreditar que se a pessoa entender, ela vai mudar. Se ela concordar, ela vai aplicar. Se ela souber, ela vai ser diferente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Informação organiza o pensamento, mas mudança exige uma ruptura. E ruptura nunca acontece sem algum tipo de perda. Mudar implica abrir mão de algumas coisas, de conforto, hábito, vantagem, controle, ou da história que a pessoa conta sobre si mesma. Quando o discurso não toca nesse ponto, ele é aceito com facilidade. Ele não foi confrontado em nada, e tudo que é aceito com facilidade demais raramente atravessa. Existe um segundo problema, ainda mais sofisticado, é o discurso virar um álibi, né? Vou te explicar como é que acontece com a pessoa que é fera nisso. A pessoa passa a usar o próprio entendimento como prova de maturidade. O que ela vai dizer? Eu já sei. Tu nem disse nada, ela vai dizer, eu já sei. Eu concordo com isso. Eu já entendo como funciona. Não precisa me explicar. E sem perceber, transforma o discurso em proteção contra a mudança. Enquanto essa pessoa fala certo, ninguém questiona o comportamento. Enquanto ela argumenta bem, ninguém cobra a coerência prática. O discurso passa a compensar a falta de transformação. É como se a clareza intelectual substituísse a responsabilidade concreta. Nesse ponto, a pessoa não está em processo, ela está em manutenção. E quem está em manutenção está parado em algum canto. Não está em movimento. A ideia não atravessa porque ela não encontra resistência interna. Ela não bate em nenhum custo real. Algo tem que te custar. Não exige mudança de rotina, não exige revisão de escolhas, não exige reposicionamento. Ela fica no plano da concordância elegante. A pessoa sai dizendo, faz sentido, é verdade, eu concordo totalmente, beleza e tal. Nada entra, mas nada na vida dela foi colocado em risco. Está armado, meu irmão. Está armado.
A realidade é muito simples, mudança só começa quando alguma coisa precisa ceder. E aqui vem um ponto, que eu gosto de chamar de ponto cego, que atravessa praticamente todos os ambientes de hoje. A gente confunde lucidez com transformação. Ser lúcido não é o mesmo que ser diferente. É possível ser extremamente consciente e continuar prisioneiro dos mesmos padrões. É possível. Porque mudança real não começa no discurso. Ela começa quando alguma coisa dentro da pessoa perde o direito de continuar igual. Enquanto tudo é preservado, o discurso até evolui, mas a vida não acompanha. Não muda, está estagnado. Mas fala bonito. Ideias não mudam pessoas sozinhas. Elas precisam encontrar a realidade, precisam encontrar o comportamento, precisam encontrar a rotina. E quando isso não acontece, o discurso até fica mais sofisticado, porque não houve mudança de realidade, comportamento e rotina, então fica mais sofisticado. Mas a vida continua exatamente no mesmo lugar. No mesmo lugar. A pessoa fica cada vez mais inteligente e exatamente igual. Parece até contraditório, né? A pessoa fica cada vez mais inteligente e exatamente igual. Entendeu? No próximo episódio, a gente vai avançar direto na pergunta que eu gosto. O que impede o discurso de atravessar a estrutura de uma pessoa e gerar uma mudança real? Pense comigo. Coloca para mim aí. A gente vai para o próximo episódio.